compartilhar, Everaldo. Te peço pela casa de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, possa estar trazendo paz, trazendo unidade da tua igreja e revelação, Senhor, do nosso chamado, da nossa missão aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, antes de iniciar a minha trajetória no reino, meu testemunho, eu gostaria de ler João 15, 16, porque vocês depois vão entender o sentido dessa palavra, o porquê que eu estou lendo ela para vocês. É um texto muito conhecido da gente, mas ele vai fazer sentido depois da minha fala. Diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vardes dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome, vos lhe seja concedido. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Pois bem, amados, como alguns já sabem, quando estava aqui, quando eu falei que eu era sertanejo, e de fato sou filho de sertanejo. A minha cidade natal fica a 167 quilômetros daqui de Várzea Nova, chama-se Campo Formoso. Na minha juventude eu fui para Salvador para estudar, e lá constituí família. Hoje tenho uma esposa, 3 filhos e 6 netos. Interessante que nesse período eu trabalhava numa empresa de transporte coletivo da prefeitura. E lá eu era um chefe de transportes, e como a empresa tinha uma outra área de trabalho, ela me transferiu, me convidou para ir para uma área chamada ascensores, que envolve o elevador Lacerda e os planos inclinados. Chegando no elevador Lacerda, o meu escritório ficava lá, eu encontrei um grupo de irmãos e evangélicos, na verdade, que naquela época para mim eram crentes, simplesmente crentes, e que eu não gostava muito dessa turma. E o meu escritório ficava do lado da tesouraria, onde no horário do meio-dia, depois do almoço, eles faziam uma espécie de devocional. E muitas das vezes eles me convidaram, eu me negava a ir, mas por a insistência eu resolvi participar. E ia e confrontava-os. E um deles era o Ori Osvaldo. Naquela época, o Ori era um líder da mocidade da Assembleia de Deus. E eu comecei a ouvir e questionar algumas coisas deles. Por eu não entender e não ir muito com esse negócio, devido a uma turma que tinha... Salvador tem um transbordo de ônibus, e hoje também do metrô, chama Lapa. E tinha umas escadas rolantes, e ficava 2 irmãos, todos vestidos de preto, numa loucura, numa gritaria, dizendo que se as pessoas não quisessem Jesus, iam para o inferno. Era uma coisa de louco. Eram irmãos sem sabedoria e com um pouco de fanatismo por não ter fundamento. Hoje eu entendo dessa forma. Mas aquilo me decepcionava. Eu disse, na minha cabeça, todo crente era alienado. E por isso a minha dificuldade de querer entender e querer o Evangelho. Pois bem, nesse período, o meu filho caçula nasceu. E se passaram alguns dias, o Ori Osvaldo
receber uma promoção para ser transferido e voltar para a sede da empresa. Mas o companheiro dele, que trabalhava com ele, disse: olha, o Everaldo não tem jeito. É melhor largar o Everaldo, porque esse cara não vai dar em nada. Oresvaldo escreveu o meu nome na sua agenda de oração. E chegando no grupo de jovens, que ele era um dos líderes da mocidade na época da Assembleia de Deus, ele pediu que a igreja orasse por mim. E ele continuou nessa vida de oração por mim. Quando, nesse período, o meu filho caçula já tinha nascido, e um certo dia, eu e minha esposa, a gente senta na cama e começa a conversar. E demorou a conversa e ela disse: me deu fome. Sobrou um resto do mingau de Bruno, eu vou esquentar e vou tomar. Agora não durma não, me espere. Eu digo: tá bom. Me recostei na cabeceira da cama e nesse momento eu costumo dizer que eu entrei em transe. Por quê? Porque eu não estava nem dormindo e nem acordado. E eu me encontrei numa estrada de barro, onde havia muita poeira, a minha roupa e a roupa da multidão que ia comigo toda suja. A estrada do lado direito era um morro muito alto e do lado esquerdo era um precipício. E a gente ia em frente e no final dessa pista tinha uma rotatória, onde depois dessa rotatória era outro despenhadeiro. E eu e aquela multidão, a gente ia em direção a esse despenhadeiro. Não sei se vocês já prestaram atenção, quando a onda do mar está fraca, a maré está fraca, ela tem um barulho suave. E nesse dia, o sol, na minha visão, o sol estava muito quente, não havia nenhuma nuvem no céu. E o dia estava aquele dia escaldante. E quando eu olhei, esse barulho era no céu. Quando eu olhei para cima, eu vi uma águia do tamanho de um homem. E essa águia soltou um facho de luz. E esse facho de luz foi sobre mim. E pela primeira vez na minha vida, eu dei glória a Jesus. Eu disse: glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E aí eu voltei ao meu normal. Quando eu voltei ao meu normal, eu chamei minha esposa e disse: vem cá, que aconteceu algo aqui. E ela disse: só um momento, deixa eu terminar de esquentar o mingau. Eu digo: eu estou aqui há umas 3 horas nessa luta, você ainda não esquentou esse mingau? Aí ela me disse: você está louco? Eu acabei de acender o fogo. Como é que tem 3 horas? Aquele período daquela visão, em termos de segundos, para mim, demorou umas 3 horas. E o que aconteceu dali em diante? A noite, para mim, foi uma eternidade. Porque eu não dormi, eu queria que o dia amanhecesse para eu ir para o trabalho, para dar um testemunho ao Ori, ao Reinaldo, que era o companheiro dele, e à turma de evangelhos que tinham lá. Então, a noite, para mim, foi uma eternidade, amados. Chegando lá, contei o fato que tinha acontecido, e eles me mostraram, disse: olha, Jesus te apresenta como leão, como novilho e como a águia. E Jesus se apresentou a você como a águia. Mas antes disso, lá ainda na cama, quando minha esposa chegou, que eu contei o fato, eu disse a ela: a partir de agora, eu tomei uma decisão. A partir de agora, eu me lembro como hoje as minhas palavras. A partir de agora, eu estou na lei dos crentes. Eu sou um da lei dos crentes. E ela: você é louco? Está maluco? Você não suporta crente? E agora você está me dizendo que está na lei dos crentes? Eu digo: pois é.
Isso aqui me levou a eu entender que existe um Cristo, que existe um Jesus, e eu quero fazer parte dele. Pois bem, o Ori e a turma tinham de outras denominações, mas os principais líderes que estavam ali, que estavam pregando para mim, eles eram da Assembleia de Deus. E eles me disseram: Everaldo, ok, você quer vir para a lei, você quer Jesus, mas você tem que ir para o culto. Porque o pastor tem que pregar, fazer o apelo, e você tem que levantar a mão. Naquela época, a gente ainda não tinha o entendimento que a gente tem hoje. E eu digo: tá bom, eu vou. Ele disse: na quarta-feira tem culto de doutrina. A gente vai falar com o pastor, ainda que não entre pessoas que não sejam convertidas, mas a gente vai falar com o pastor para que você participe. Eu digo: tá bem, tá ok. E na quarta-feira eu fui. Lá me apresentei, eles me apresentaram ao pastor, eu contei a visão que tive. O pastor, no final, me recebeu, me apresentou à igreja e disse que a partir daquele momento eu fazia parte do corpo de Cristo, que dali em diante eu era da igreja. Pois bem, amados, dali em diante eu fiquei participando de todas as atividades da igreja. Me envolvi em todas as atividades. E era assíduo em todas elas. Eles me mostraram, o Ori me acompanhou sempre, foi o meu pai na fé, e me levou a estudar as Escrituras. E na denominação não se batiza assim de imediato. O batismo demora um tempo, e um tempo bem longo. E depois de 6 meses, eu lendo as Escrituras, eu tive a revelação do que era o batismo. E eu cheguei para o meu pastor, na época, e disse: pastor, você não me falou nada sobre batismo, mas eu quero me batizar. Ele disse: Everaldo, meu irmão, você não pode se batizar, não. Você é novo, você ainda não tem consciência e não sabe se é isso mesmo que você quer. Eu digo: não, pastor. No primeiro dia que eu vim aqui, eu já tinha convicção do que eu queria. Eu quero Jesus e não abro mão dele. Mas olha o que diz. Aí eu abri a palavra sobre o batismo e mostrei a ele. E o pastor não teve mais argumento. E o que ele disse: Everaldo, é o seguinte: no próximo mês tem um grupo de irmãos que eu vou batizar, e eu vou lhe incluir neles. Agora tem um porém. Antes disso, a semana que vem eu vou reunir a igreja, e a igreja vai te avaliar para ver se você pode se batizar. Hoje, para a gente, isso é esdrúxulo, é estranho, mas era dessa forma. E eu: tudo bem, pastor, sem nenhum problema. Na semana seguinte, me avaliaram, me aprovaram, e eu fui batizado no mês seguinte. Amados, daquele período do batismo em diante, começou as visões ser bem frequentes, Deus me dando visão, fui batizado no Espírito Santo, e as coisas começaram a se desenvolver. Eu passei 3 anos nessa congregação junto com os meninos. Nesse período eu morava no Cabula, tinha um outro irmão chamado João Batista que também morava no Cabula, o Ori morava depois do Cabula, e o Reinaldo morava próximo. Era outro bairro, mais perto também. E nós começamos a evangelizar num local chamado Shop M1, que fica de frente ao quartel do Exército chamado 19BC. E o trabalho começou a crescer. E a gente chegou para o pastor e disse: olha, nós vamos abrir um trabalho no Cabula. E o pastor não levou, creio que não levou, não deu tanta importância, e disse: tá bom, podem ir. Nós fomos para o Cabula, 4 casais. Amados, o Shop M1 é um conjunto de apartamentos muito grande, onde tem vários blocos. Não teve um bloco de apartamento do Shop M1 que nós não entramos, que nós não pregamos o Evangelho do Reino. Foi o período de maior tempo de jejum e oração nossa.
foi o maior tempo de manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Com um ano, nós já éramos mais de 60 pessoas. Tudo ganha naquela localidade. Mas agora, nenhum era pastor. Tudo jovem. Aí chegou o período que a gente convidava alguns pastores para ir dar ceia para nós. O Jacques veio, foi um período que Jacques apareceu e veio para estar conosco também. E um pastor chamado Carlos Heraldo, que era muito nosso amigo, nos apresentou ao Marcos e ao Mário. E nós convidamos o Marcos para vir dar uma ceia para nós. E o Marcos foi lá e nesse dia começou a falar de Evangelho do Reino. E quando o Marcos falou de Evangelho do Reino, a gente disse, era isso que a gente buscava o tempo todo. É o que nos faltava. E daí começamos a andar paralelo a Marcos e Mário. Andamos um ano paralelo a eles, sem juntar, para ver se de fato era isso que a gente queria. E cada dia a igreja, Deus acrescentava naquela igreja. E nós nos unimos a Marcos, nós passamos mais de 20 anos com Marcos. E aí os meus filhos cresceram. Nesse período que eu ainda estava com o Mário, eu passei a ser líder da igreja na casa. A minha casa tinha uma igreja na casa, que eu cheguei a ter 47 membros na minha casa. Era uma casa onde todo dia tinha gente. Depois do encontro, ninguém queria ir embora. Almoçavam por lá mesmo e a gente... Era algo tremendo que Deus fazia na vida daquela igreja. E não bastando, eu ainda abri um trabalho numa cidade vizinha, que é a 30 quilômetros de Salvador, chamada Simões Filho. Eu comecei com uma pessoa, com um rapaz que era viciado em drogas. Pregamos com esse rapaz, ele se converteu, batizei. Nesse dia do batismo, ele gritou que já podia morrer. Depois dele, nós ganhamos toda a família desse rapaz, que eram 7 pessoas. Depois dele, a gente começou a trabalhar em Simões Filhos. Quando eu entreguei Simões Filho, que eu não aguentei, que estava muito trabalho, que eu entreguei para outra liderança, nós deixamos 21 irmãos em Simões Filho. A igreja continuou crescendo. E aí chegou o período dos meus filhos, passar de adolescente para chegar perto da maioridade. E chegou o período do Evangelho do Reino apresentar algumas características muito duras para os jovens. E os meus filhos não suportaram. Os meus filhos foram embora. E eu digo, e agora o que fazer? Eu não vou perder meus filhos. Eu não posso perder meus filhos. Cheguei aos pastores, que eram responsáveis por mim, e disse, eu estou deixando vocês, porque eu vou atrás dos meus filhos, eu vou atrás da minha casa. Porque meus filhos debandaram devido à dureza que eles encontraram aqui. Não havia flexibilidade para os jovens naquela época. E o que eu fiz? Entreguei todo o grupo que estava comigo. Eu não permiti que ninguém viesse comigo, deixei todo mundo, encaminhei todo mundo. Tenho a paternidade de todos, até hoje me procuram, buscam conselho, tanto a turma de Salvador como a turma de Simões Filho. Mas eu disse, não posso mais ficar aqui. Entreguei todo mundo, saí com a bênção deles, e aí fiquei um ano desegrejado, visitando denominações. Por mais maturidade que a gente tenha, mas a gente encontra algumas coisas que não combinam com aquilo que a gente tem entendido. E não deu para ficar na denominação. Foi aí que Jackson e Ori também se afastaram de Mário e Marcos.
Aí eu disse, Ori, já que estamos aqui, vamos começar do zero. E o Ori topou e conversou com o Jacques, e Jacques também veio. E nós iniciamos o trabalho no Cabula. Depois o Daniel chegou. E a gente continuou com esse trabalho. Trabalho que começamos também do zero. A igreja foi crescendo. Hoje ainda é uma igreja pequena. Mas é uma igreja que já tem algumas igrejas na casa. Nós temos o mesmo entendimento lá da igreja do Evangelho do Reino, de Mário Marcos, mas algumas coisas que a gente não concorda, a gente não usa. Mas tudo que é bom e é proveitoso do Evangelho do Reino, a gente não abre mão. Então a gente continua. Depois disso, amados, eu me aposentei e resolvi construir uma casa lá em Sauípe, e o meu projeto era me mudar para lá, proclamar o reino de Deus lá, ganhar vida naquela cidade e continuar o meu ministério lá. Mas aí veio a pandemia. E eu, como tenho um problema respiratório, e a idade já, eu digo, não dá para mim me arriscar dessa forma. Me recolhi em casa. No período da pandemia, eu me isolei. E o meu projeto não foi adiante. E depois que a pandemia enfraqueceu, eu voltei para Salvador. Para vir, para trabalhar, para ajudar, para estar com o Ori, para estar com o Jacques e Daniel, e a gente junto continuar a nossa missão. Foi um dia o Vince me liga. Eu acho que indicado, acho não, com certeza é indicado pelo Jackson. Vince me liga me pedindo ajuda para que eu viesse aqui para o sertão auxiliar os meninos. E ele já tinha me pedido isso antes, e eu não me achava ainda, porque eu tinha um projeto lá em Sauípe, eu não queria vir. Mas dessa vez eu disse, Vince, eu vou. E ele me disse, quanto tempo você vai? A princípio era 30 dias, eu digo, eu fico o tempo que for necessário. E vim, vocês, os que me conheceram aqui, viram o período que eu passei aqui e o que eu vim fazer. Foi um período onde, quando eu cheguei, a Brunelli tinha parido, estava com a criança recém-nascida, e eu fiquei na casa de Gilberto. Depois de 15 dias que eu vim para cá, foi a Letícia que foi parir. E aí eu vim para a casa de Gilberto. E muitas coisas que eram para ser ajustadas, não deu tempo para fazer tudo isso. Chegou a caravana. Quando a caravana, eu sabia que a caravana vinha e eu disse, olha, eu não posso ir embora sem... Eu sabia que vinha e que alguns pastores iam vir para cá, eu digo, eu preciso estar aqui para dar um diagnóstico do que eu vi. E aguardei a caravana chegar, que eu sabia que o Vince vinha, fiz um relatório passando tudo aquilo que eu tinha visto, inclusive o que eu tinha, o que eu descobri lá já na igreja que estava no assentamento, e passei tudo isso para o Vince, e após a caravana eu tinha que ir embora, voltar para Salvador. Eu passei a situação, passei o relatório, e depois eu disse, Vince, tem alguma coisa que você precisa tratar lá no assentamento. Aí expus ele o que era, e ele disse, Everaldo, além de eu estar de Covid, eu preciso ir embora. Você pode ficar para fazer isso? E o João estava do meu lado, o João de passagem comprada, João Batista. Aí Vince disse, João, você não pode ir. Você vai ter que ficar aí com o Everaldo e vocês resolverem isso. E o João concordou, e nós ficamos. Confesso que foi a parte mais difícil. Mas, amados, antes disso, Deus tinha me dado uma visão e eu não tinha entendido. Deus me mostrou uma casa pronta, uma casa simples, mas onde as portas e as janelas não estavam ajustadas.
e ele me dizia na visão que ele queria a porta no esquadro e a janela no esquadro. Quando eu voltei a mim, que eu acordei, aquilo não saía da minha cabeça, porque eu não entendi o que era aquilo. Uma casa simples, pronta, mas que precisava que as portas e as janelas estivessem no esquadro. E depois ele me disse que ele ia lavar aquela casa. E eu vi a água cair do telhado, uma água suja. E depois aquela água caiu, lavou, que criou um tipo de uma enxurrada que levou aquela água, caía água limpa. E que inundava todo o pátio daquela casa. Só que a água não entrava na casa. E eu não entendia essa visão, não entendi isso. Aí quando o Vince manda que a gente vá resolver o problema lá no assentamento, ajustar o que tinha que ajustar, quando a gente vai e resolve as situações, vem a visão na minha mente, no meu coração. A visão era a igreja que está lá no assentamento e as portas e o esquadro que precisava ajustar. Foi as coisas que não estavam normal lá e que precisavam ser ajustadas. Eu dei glória a Deus, porque Deus sempre usa os seus para edificar a sua igreja. E eu fiquei feliz com isso. Bem, depois disso, amados, vocês sabem também da história, o Vince me pediu para retornar aqui. Por quê? Porque a igreja que está aqui ainda precisa ser conduzida. Os meninos precisam de condução. E precisava que alguém de Vitória ou de Salvador viesse fazer essa condução. E Vince me pediu para vir para cá. E eu me dispus a vir. E por essa razão estou aqui. Quero dizer aos amados que tenham tido experiências tremendas. O que Deus tem feito aqui, aquela passagem que diz que por onde a igreja vai, os sinais o acompanham, eu tenho visto isso de perto. Desde o período da caravana que a gente tem visto a manifestação do Espírito Santo aqui, conduzindo a igreja. Eu sou testemunha disso. Sinais de milagres, prodígios acontecendo, Deus trazendo discernimento e sabedoria àqueles que estão aqui. E isso alegra meu coração. Eu disse na minha fala lá na escola que quando eu vi essas coisas, eu fiquei igual a pinto no cisco. Você disse que é pinto no lixo, mas eu fiquei igual a pinto no cisco. Por quê? Porque isso enriquece muito a gente. A gente ganha, a cada dia a gente ganha uma experiência nova. Com um povo simples, desconfiado, mas quando você se aproxima e você desce ao nível deles, eles abrem a casa, abrem o coração e te ouvem. Aquilo que você tem de falar de Deus, eles ouvem. Eles estão sedentos. Porque o que existe aqui, amados, é o desserviço religioso. Eu tenho chegado em alguns povoados e o que eu tenho visto é desserviço religioso, que não contribui com o reino. Aliás, atrofia e atrapalha o reino. Pois bem, meus amados, esse é o meu testemunho. Testemunho pessoal de alguém que conheceu o Senhor porque ele veio ao meu encontro. Alguém que era resistente ao Evangelho, alguém que tinha os crentes como alienados, como loucos, e que hoje é um deles. E hoje eu tenho o prazer em ser chamado de louco, só não de alienado, porque alienado nós sabemos que não somos, mas loucos por Jesus, apaixonados por Jesus, e à disposição dele, para aquilo que ele queira nos usar.
Tá bom, meus amados? É esse o meu testemunho. Everaldo, e Glória a Deus. teus filhos estão firmes? Como que é? Tão firme. Acompanhando. Glória a Só Deus. falta um, o mais velho. Eu tenho um que é professor da escola dominical da Igreja Batista. Oh. E tem um outro que é um dos líderes de outra Igreja Batista, também aqui em Lauro de Freitas. Ó, Junila. Estão firmes, graças a Deus, com as famílias ajustadas. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Veraldo. Pessoal, aproveita aí, quem tiver dúvida, perguntar, né? Oi, Veraldo. Boa noite, meu amado. Fala, Gilmar. Muito bom ouvir, conhecer um pouco mais você. Uma hora dessa você vai poder conhecer a gente também um pouquinho mais. Vai chegar o momento. Mas é tremendo ouvir, né? E entrar assim na sua vida, naquilo que Deus fez e está fazendo aí. E agora, como Ele está te usando. Então, é tremendo. É só para me entender, então, você, o Jackson, uma pergunta assim, se está no contexto, não? Você, Jackson e o Oriosvaldo, Oriosvaldo, né? Estão hoje, então, ligados então, ao Vince, é isso? Isso. Sou eu, Jackson, Oriosvaldo e Daniel Machado. Ah, Daniel Machado, sim, Daniel Machado. Isso. Esqueci. Nós, depois que saímos de Marcos e Mário, nós passamos um período iniciando o trabalho, aí Daniel chegou depois, mas nós precisávamos de uma cobertura. Sim. E aí nós procuramos o Vince. Sim. E Vince aceitou a nossa cobertura e hoje nós estamos debaixo da cobertura do Vince. Amém, né? Sim, amém. Eu vi o Oriosvaldo no encontro, né, de pastores aqui em Vitória e o Jackson também, né? Então, assim, bênção nisso, tudo isso aí. E muito bom podermos agora estar mais pertinho. Pretendemos de novo te ver no sertão, em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém. Amém. E aí, é uma bênção aí. Aliás, você está sendo uma bênção aí, então que Deus continue te abençoando. Amém. Amém. Amados, vamos perguntar, aproveitar aí o Everaldo, que é oportunidade. Ele não falou, mas, tipo assim, ele está no sertão, né? Daqui um pouquinho vai estar na casa dele, ele, né, e a sua esposa, né, Janice, né, Everaldo? Sim. Então, como ele falou, né, com a janela e as portas em prumo, e servir ao Senhor na sua própria casa. Como Paulo estava lá em Roma, né? Agora na sua própria casa, servindo ao Senhor ali. Na verdade, Gilmar, a gente já está com uma casa palavrada. Isso. Tem um pessoal na casa ainda, que é um bingo que tem aqui na cidade, o último bingo vai ser domingo agora. E depois disso, o pessoal vai sair da casa e a casa está pronta, não tem nada para fazer. Então, a gente vai só lavar e entrar. Então, a gente vai sair da casa do George aqui, mais da Brunello, e vamos para a nossa própria casa. Everaldo, tem muita gente aí que não conhece bem assim, o sertão, que não foi no sertão aqui nessa reunião. Então, eu queria que você desse uma explanada de hoje, como que está o contexto aí, até para esse pessoal estar orando, entendeu? Principalmente a igreja de Itaguaçu aqui, os irmãos estarem orando, né? Algumas coisas específicas aí para o sertão, o que Deus tem colocado no seu coração, que você vai fazer nesse período, você vai estar aí, entendeu? Alguma coisa que você viu assim que crê que é importante a igreja orar nesse momento. Amém. Muito bom. Muito bom. Olha, nós aqui já estamos, os meninos, quando eu cheguei aqui, os meninos já tinham a cidade, lá o assentamento, o Vila Nova, já com irmãos batizados, já com encontros nas quartas e no domingo. Veraldo, hoje... eu sei que você é um paizão, mas só fala o nome dos meninos para os irmãos saberem. É o George e o Gilberto, e suas esposas.
O George e Brunelli e Gilberto e Letícia. São os 2 missionários que estão aqui. Eles estavam nessa parte já com irmãos batizados, já com igreja funcionando nas quartas e no domingo. Quando eu cheguei, nós entramos no Mulungu e eles iniciamos o trabalho. Hoje já tem reunião no Mulungu e também já tem reunião aqui na casa do George, que é da Cidade Nova, fruto da caravana da Cidade Nova. Nós já estamos tendo encontro. Nós estamos entrando em outros povoados, na Tabua, que é depois do assentamento lá de Vila Nova. Nós já estamos entrando lá também. E tem mais outros povoados aqui na região que a gente também já vai entrar. E o que atrasou um pouco foi os projetos, porque o projeto é a ferramenta que alavanca a missão nessas entradas. E o projeto atrasou um pouco. O Gilberto atrasou um pouco esses projetos. Mas Gilberto está no seminário lá da AMES, mas do Instituto, lá em Petrolina, em Juazeiro. Mas, ao retornar, eu creio que ele já vai trazendo dando esse incentivão para que a gente avance mais. Mas a perspectiva, amados, é de muitos frutos aqui. Porque aqueles contatos que foram deixados aqui da caravana, nós estamos indo atrás. As pessoas continuam com aquela mesma fome, aquela mesma sede de Deus, e a gente está indo atrás. Então, a minha perspectiva é que a gente vai batizar muita gente aqui. Amém. Amém. Geraldo, às vezes que vocês saem aí, a gente sabe que é bem longe, né? Assim, um lugar para o outro é longe. Vocês sempre vão juntos ou vocês dividem, assim, cada dia um vai num lugar ou vão no mesmo lugar, no mesmo dia, em lugares diferentes? Ou vocês estão sempre juntos? Estamos sempre juntos. É melhor, até para você chegar num povoado novo que a gente vai visitar, é bom que chegue os 3 casais. Por quê? Porque a gente sai em cada rua daquele povoado e a gente sai proclamando. E geralmente a gente procura, como os meninos estão aqui há mais tempo, têm mais experiência, sabe quem são os líderes de cada povoado. O ponto-chave é buscar justamente o líder daquele povoado. E aquele líder sai nos apresentando, então fica bem mais fácil a gente Mas eu entrar em cada falo também povoado. assim, esse povo que já está batizado, porque tem o assentamento, né? Acho que o Mulungu também tem, né? Aí vocês fazem reuniões em tempos diferentes, né? Não junta todo mundo, Sim, não consegue. Não. Cada dia a gente está numa localidade. Cada dia a gente faz um encontro em cada localidade. Legal. Não tem como juntar, porque porque nós não temos logística, não tem transporte, por exemplo. Transporte também, né? Não tem como fazer isso. Então a gente faz pela cada localidade. Everaldo, eu conheci uma mulher na feira e ela falou comigo que ela queria muito conhecer a igreja. A gente conversou lá, né? Mas eu até falei com o George, mas é assentamento Mônica. Ele falou que é bem longe daí. Fica mais difícil no momento, né? Que agora vocês estão com muita gente que a caravana deixou de contato, né? Agora acho que é meio corrido mesmo, né? Para atender esse povo todo aí. Mas amém. Eu creio que vocês vão chegar até o assentamento Mônica. Isso, vocês conhecem o assentamento lá Vila Nova, vocês estiveram lá. Nós estamos em um povoado que fica mais ou menos uns 12 quilômetros dali, para vocês terem uma ideia. É bem distante. Everaldo, boa noite, irmão. O ano passado, que a gente foi também, e a gente foi em vários lugares, era longe, tipo assim, 5 quilômetros, 10 quilômetros de um lugar para o outro, né, que a gente visitou. A gente não ficou no mesmo, né? Igual esse ano foi mais, assim, mais tranquilo, né? Porque lá a gente andava muito, era uma casa só, e os outros que vinham eram 2, 3 quilômetros dali, né? Mas mesmo assim foi bênção. Amém. Everaldo, boa noite, amado. Boa noite, Sérgio. Eu ouvi o seu testemunho, né? Estava meio que em off, mas ouvindo e vendo vocês.
me alegra, né, a sua vida e me edifiquei também com ela. Em alguns aspectos eu me assemelhei com o senhor, que eu fui um grande perseguidor da igreja também antes de me converter, né? Eu odiava crentes, eu não conseguia ver gente gritando na minha frente, gente assembleando, Maranata ou outras denominações, falando em língua, gritando, aleluia, aquele negócio muito assim religioso, né? Eu odiava. Né? Então não tenho vergonha de falar, não. Eu odiava aquilo, achava aquilo um trem assim, muito doido, muito louco da minha parte. Para quem era tão religioso da congregação luterana, né? Meio que assim, todo, né, quietinho na religião, uma religião chamada luterana, e eu não conseguia ver esses crentes fazendo isso, né? E tem aquele ditado que fala assim: nunca diga dessa água não beberei. Amanhã você toma dessa água. E o Senhor me quebrou, né? Tanto é que eu me converti com os irmãos aqui. Eu fui da igreja luterana, sempre fui lá. E de lá, o Senhor, eu me converti, já me converti na visão do Vinci, né? Com os irmãos aqui. Aí eu nunca passei para outra religião, nunca passei para outro lugar nenhum. De lá, eu só estou aqui mesmo, com os irmãos, e daqui eu estou ficando. Graças a Deus. E me alegro, né, com o seu testemunho, com o testemunho do Senhor aí, daquilo que Deus fez na sua vida, com a sua família, com os irmãos ali. Também eu tenho muita vontade de conhecer o sertão, conhecer os irmãos, né, conhecer essa caravana. Inclusive o Gilmar e o Jeremias já foram. Eu acabei não indo porque não deu para ir, não estava de férias. Mas uma pergunta aqui: quais são as cidades que envolvem lá na Bahia a caravana lá do sertão? Porque são muitos assentamentos, né? Tem quantas cidades, na verdade? É o quê? É depois de Salvador, entre Itabuna e Teixeira? Onde fica esse lugar? Várzea Nova fica a 440 quilômetros de Salvador. Ah, para cima, né? Para cima. Fica entre Morro do Chapéu e Jacobina. Muito longe. Muito longe. Que bom. Uma bela viagem. 1.300 quilômetros. Ah, tá. Você É a cidade, você é vai a cidade conhecer, do Sérgio. Pisão. O Sérgio vai conhecer, ele vai na próxima, Sérgio. Em nome de Jesus, Gilmar. Amém. Amém. Eu quero estar chegando lá. Nós vamos passar Mas lá. obrigado, Danilo. Geraldo. Nós vamos passar em São Mateus e pegar você. Sim. Danilo, Eu não vou ter férias em janeiro, não, mas a gente tem que dar um jeito, né? Um jeito. Deus vai mover. Dá um jeito. Vai orando aí. Amém. Ô, Danilo Amém. e Juninho, fala um pouco aí. Vocês Oi, devem Geraldo. falar, Suzana. Eu queria... Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Deus seja com vocês. Eu queria saber, Geraldo, quantos irmãos vocês estão cuidando aí na região? Olha, batizado mesmo, nós só temos do assentamento e uma menina que a gente vai batizar aqui da Cidade Nova. Lá no assentamento... Jorge, são quantos, Jorge? São 13 irmãos. Batizados. Batizado já. Batizados. Eu espero e eu creio em Deus que até o final do mês vai ter mais gente batizada. Amém, amém. Mas já é um número de respeito, né? A partir desse aí, trazer com os trabalhos feitos, dando continuidade aí com seriedade que vocês têm, certamente que o Senhor vai acrescentando os que estão sendo salvos. Me lembrei daquele texto de Atos, daquela situação de Atos, que os irmãos iam pregando o evangelho e a igreja ia crescendo. Né? E é isso aí. Deus abençoe vocês. Geraldo. Amém. Eu conheci o pastor Marcos e Mário da Bahia. Eu conheci eles na reunião lá em Vitória, com o Vinci. Na ocasião, o Vinci convidou os dois para estar ministrando. Uma ministração, assim, tremenda, que edificou muito. Eu tenho alguns conhecidos que estão com Marcos e Mário, né? Uma colega, uma irmã, amiga irmã, né? Que está lá na Serra, lá em Vila Velha, se reunindo. Inclusive, agora, aqui na minha cidade, trouxe uma família de lá para cá, de Vila Velha para cá. E só que nessa família, a esposa que está com o Marcos e Mário, com os irmãos da cobertura do Marcos e
Mário, lá em Pé. Eles estão morando aqui porque o filho mora aqui, trabalha aqui no Quirê, como de bombeiro, né? E aí ela conseguiu achar os irmãos de uma forma assim, totalmente... Não dá nem para explicar. Conheceu uma irmã, aí foi lidando com ela, sem nada. De repente, ela perguntou alguma coisa de igreja, ela disse assim, eu vou para a igreja. Qual é a sua igreja? Ah, não está assim, tem nome. Aí ela falou assim, eu vou nessa igreja. Aí, chegando aqui, essa irmã se apresentou e disse que era a cobertura de Marcos e Mário. Ele estava aqui porque aqui não tem cobertura do Marcos e Mário. Ele que tem a cobertura do Vítor, né, dos irmãos aqui. E aí ela está se reunindo com a gente. É uma bênção agora. Graças a Deus. É mais uma com a gente. Eu sou muito grato a Mário e Marcos e os presbíteros que se reúnem ali com eles, porque toda a minha base hoje vem de lá. Eu sou muito grato com aquilo que eu recebi lá. Amém. 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 Glória a Deus. Eles são tremendos. São sim.